com a esperança de que há uma salvação, de que há vida eterna. Aleluia. E nessa noite nós vamos meditar sobre a vida de um homem usado por Deus para avivar uma cidade, para trazer esperança, para trazer vida. E esse homem se chama Neemias. Acredito que toda a igreja conhece a história do homem Neemias. Neemias capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desespero. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Senhor dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado, de modo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Aleluia. Neemias era um mordomo, era um copeiro, que trabalhava na casa do rei Artaxerxes. E como a gente viu o relato da notícia que chega a Neemias, pela vida do seu irmão, ele recebe o seu irmão, e então pergunta como está o povo lá em Jerusalém. E o seu irmão relata a miséria, ele relata o que tinha acontecido, os muros queimados, e o que aquele povo estava passando. E Neemias, ao ouvir, ele se senta e chora, e lamenta o que o seu povo está passando. Isso me ensina muito na vida de Neemias, a sua sensibilidade, ao ouvir o que o outro está passando. Passando, com a nossa luta, com a nossa dificuldade. Essa é a nossa forma de ser. Mas Neemias não. Ele lamenta e chora ao ouvir o que outros
estão passando. E eu acredito que a maior tristeza que afligiu Neemias não foi só ouvir o desespero, a miséria e a destruição daquele lugar. O maior lamento de Neemias foi, os dias, ouvimos relatos de pessoas que estão passando fome, de pessoas que estão sofrendo angústias, de pessoas que estão hospitalizadas em presídios. Todos os dias o número cresce de violência infantil, de violência contra a mulher. E o que nós estamos fazendo? Será que ao menos choramos e lamentamos? Será que ao menos quando ouvimos sentimos tristeza no nosso coração diante disso? E Neemias, então, depois de lamentar e chorar, ele vai orar. Ele entende que, apesar dele poder fazer algo, há um Deus que pode fazer muito mais. Apesar dele ser uma força ativa, com a sua própria vida, com a sua própria mão, ou talvez com até as suas finanças. Mas existe um Deus que Lucas vai dizer, Ele é o Deus do impossível. De antemão, a situação daquela cidade era impossível uma reconstrução. Mas Neemias, ele vai orar. Ele vai buscar em Deus uma direção. Porque não adianta só a gente ouvir, chorar e se comover. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa agir. A gente precisa se levantar. E ao menos orar, como Neemias. E dizer, Senhor, lembra-te da aliança. Lembra-te da tua misericórdia. Perdoa. Perdoa. Será que a gente está disposto a orar para que Deus perdoe o nosso vizinho? Perdoe aquele que está perdido. Alcance o drogado. Gente, todos os dias a gente passa por pessoas em situação de rua, que não tem onde morar, que não tem o que comer. E assim como aqueles homens que viram aquele outro homem caído, muitas vezes a nossa reação é passar de largo. Eu não vou me envolver. Mas Neemias vai orar. E depois de orar, Neemias vai ao rei. Depois de orar, depois de ouvir a Deus, Senhor, o que eu posso fazer? E agora? Alguém precisa fazer algo, e eu me disponibilizo. Como farei? E Neemias se apresenta diante de Artaxerxes. Capítulo 2, Neemias chega para servir aquele rei, e o rei percebe, Neemias, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa acontecendo. Você está triste. E ninguém poderia se apresentar triste diante do rei. Ele nunca tinha se apresentado triste diante do rei. E o rei ainda diz mais, essa tristeza é uma tristeza de coração. É uma tristeza da alma. É uma tristeza da alma saber que todos os dias pessoas, milhares de pessoas estão indo ao inferno. Parece duro, mas é a triste verdade. Milhares de pessoas hoje desceram à sepultura em todo o mundo.
e o que nós estamos fazendo. Nós como indivíduo, nós como igreja. E diante daquela oportunidade da pergunta do rei, Neemias responde: como poderia eu não estar triste se o meu povo está perecendo, está sofrendo? Sempre quando Deus nos toca intimamente, em amor, Ele nos dá uma oportunidade. E Neemias abraçou a oportunidade. E ele pede permissão ao rei para ir ao seu povo. É agora. Agora é a hora. Eu vou lá. Será que Deus nos deu oportunidades essa semana? Será que hoje Deus não nos abriu uma oportunidade e disse: agora é a hora, vai? Se você não conseguiu perceber até esse momento, eu te digo agora, em nome do Senhor, agora é a hora, vai! Vai aquele teu familiar, vai aquele que está hospitalizado, vai aquele que está no presídio, vai aquele que você passa todo dia pela rua e ele está caído, drogado, sem esperança, achando que vai morrer, porque não tem força para sair do que ele está vivendo. E o Senhor te convida: vai, vai, agora é a hora. A palavra do Senhor diz que a gente não sabe quando será a vinda do Senhor Jesus. Pode ser hoje. E essa semana, quantas oportunidades não perdemos de mandar uma mensagem no WhatsApp, de entrarmos em oração por alguém, de intercedermos por alguém, de compartilharmos a palavra de Deus com alguém. Neemias abraça a oportunidade. E Neemias vai. E quando ele chega, capítulo 3, ele inicia aquele trabalho. Ele passa 3 dias observando, analisando, monta uma equipe e começa a trabalhar. E começa a fazer aquilo que o Senhor Deus confiou a ele a fazer. Deus certamente confiou algo nas nossas mãos. Deus certamente nos chamou com o propósito não só de sermos salvos. Deus nos confia algo e Ele nos dá condição de realizar. Ele deu a Neemias condição de realizar, porque o rei deu cartas para que ele tivesse liberdade de passar as fronteiras e chegar até o seu destino. O Senhor nos chama, Ele também nos dá tudo o que precisamos para fazer aquilo que Ele nos chamou. Aleluia! E Ele começa aquele trabalho árduo, aquele trabalho difícil, mas ele tinha certeza no coração dele de que Deus faria aquilo que a ele não era possível. E a oposição se levanta. Certamente quando nós decidimos obedecer, quando nós decidimos ir, quando nós nos levantamos para fazer, a oposição se levantará. Mas quem é maior do que o nosso Deus? Quem é maior do que aquele que nos chamou? Aleluia! E talvez você esteja nesse estágio, você ouviu, você se levantou, mas chegou à oposição. E sabe o que Neemias faz? Ele vai orar. Aleluia. Neemias vai orar.
Ele vai àquele que o chamou. Ele vai a Deus. Sai de Calamanahás. E nessa noite o Senhor nos convida a ir a Ele. Aí ao Pai. Aí aquele que nos chamou, Deus da missão. E Neemias vai orar. E o Senhor o fortalece. E o Senhor o conforta. E diante daqueles inimigos, daqueles homens que tentavam a todo instante desanimar Neemias, a resposta de Neemias é: eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. Eu não posso parar. Eu vou continuar. Aleluia. Continua. A obra ainda não foi completada. Ainda tem alguma coisa que você possa fazer. Ainda há algo que você possa realizar. Aleluia. O Senhor Jesus, quando esteve em seu ministério, em nenhum momento Ele descansava. E os discípulos preocupados disseram: Senhor, você está com fome, você precisa comer. A resposta de Jesus foi: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Aleluia. O que Jesus está declarando, o que me move é fazer a vontade de Deus, embora a vontade de Deus seja me entregar no madeiro. Aleluia. Nem sempre aquilo que Deus tem para nós é algo que aos nossos olhos é desejável. Mas a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Qual tem sido as coisas que têm tomado as nossas prioridades? O que nos motiva? Será que o que nos motiva é simplesmente crescermos na nossa carreira profissional? É simplesmente trocarmos o nosso carro? É simplesmente sair e viajar? É só isso que nos motiva? Paulo vai dizer que se nós vivermos somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Aleluia. O Senhor nos convida a olhar para cima, a olhar para a eternidade, a olhar para a sua vontade, a fitarmos os nossos olhos na recompensa que é Cristo. Nós não o merecemos. Nós não o merecemos, mas Ele será a nossa recompensa. Ai de Calamanahás. A recompensa da nossa obediência é o nosso encontro na glória, aí de Calamanahás, com aquele que se entregou por nós. Aleluia. Não viva somente para esse tempo. Esse tempo é tão passageiro, é tão pequeno, comparado à eternidade. Hebreus vai dizer, falando a respeito dos discípulos, dos apóstolos, que foram homens que a terra não foi digna de tê-los. Aleluia. Foram homens desprezados, muitas vezes solitários, mas o Senhor Jesus o recebeu em glória. E no livro de Apocalipse, nós podemos ter essa certeza, porque em uma das cartas, João vai dizer: aquele que for fiel até o fim se assentará à direita do Pai, assim como Jesus está assentado. Existe glória maior do que essa, existe privilégio maior do que esse. Não se rebaixe ao que te oferecem nessa vida, não se compara. Tudo que nós vemos aqui não se compara com a glória que há de ser manifestada.
Aleluia! Não existe cargo maior do que sermos embaixadores do reino. Aleluia! 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 Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, de caramanahás. Neemias, depois de orar e ser fortalecido por Deus, e ser consolado por Deus, e enxergar que aquele não era o momento de parar, não era a hora de dar uma pausa, ele vai ao povo, e com grande ousadia ele diz: o nosso Deus pelejará por nós. Aleluia. Está difícil. Deus está pelejando por nós. A obra ainda não acabou. Vamos até o fim, vamos reconstruir os muros. E ele vence as dificuldades, a oposição, a perseguição, em oração. Como está a nossa vida de oração? O grande missionário Billy Graham, uma vez entrevistado, lhe perguntaram: Billy Graham, quantas horas você ora por dia para que você realize cruzadas tão gigantescas como essa? Billy Graham prontamente responde: eu não passo 1 hora orando, mas também não passo 1 hora sem orar. Aleluia. Deus nos convida à intimidade com Ele, não por um momento de oração, mas em uma vida de oração. Acordou, conversa com o Pai. Está andando na rua, está no trabalho, conversa com o Pai. Quando nós temos intimidade com alguém, um olhar diz muita coisa. Quando nós temos intimidade com alguém, a forma de sentar diz muita coisa. O apetite diz muita coisa. As mães que sabem muito bem disso. Quando nós temos intimidade com alguém, até o silêncio, a gente compreende. Deus nos convida a essa intimidade. A intimidade para ouvi-lo, a intimidade para entendê-lo, e a intimidade para confiar a ponto de nós o obedecermos. Aleluia. E a intimidade, ela pede um sentimento muito raro, um sentimento muito verdadeiro, que é o amor. Nós só buscaremos a intimidade com o Pai se verdadeiramente nós o amarmos. Nós só temos intimidade com quem a gente ama. É verdade ou não é? Nós só confiamos os nossos segredos a quem a gente ama, a quem a gente confia. E o Senhor nos convida a amá-lo, assim como Jesus declarou os 2 grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas. Certamente, quando nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, cumpriremos o 2º grande mandamento: ao próximo como a ti mesmo. Como amaremos se não tivermos o amor? E a palavra de Deus diz que Ele é amor. Ele não contém amor, Ele é amor. E se nós o amarmos, será fácil amar um outro alguém. Será muito fácil. E então Neemias conclui aquela obra. E ao concluir aquela obra, em um tempo muito hábil,
em que ninguém acreditava. Foram 52 dias de trabalhos intensos. Eles não só trabalhavam, mas eles vigiavam dia e noite. E Neemias faz um relato de que não havia brechas naquele muro. Olha só o detalhe importante. Não havia brechas, porque era através das brechas que o inimigo atacava. Que nessa noite o Senhor também esteja fechando as brechas do nosso coração. A brecha do temor, a brecha da dúvida, a brecha da incredulidade, a brecha da dureza do nosso coração. Porque Isaías vai declarar que o mesmo Deus que habita nos altos céus, Ele habita no coração quebrantado. E nessa noite o Senhor nos convida a nos quebrantarmos a Ele, como Neemias, e chorarmos e pedirmos perdão pelos nossos pecados, para que Ele nos quebrante e nós nos tornemos sensíveis à sua voz. Aleluia. E ao concluir aquele muro, os inimigos de Neemias e todos os vizinhos disseram: não é possível. Não é possível. Não é possível que ele tenha conseguido. Não é possível que tenha dado certo. E no versículo 16 do capítulo 6, a palavra do Senhor vai dizer que eles reconheceram que Deus fez aquela obra. Ai, de calamanahás. Tudo que o Senhor nos convida a fazer é para Ele, é por Ele, para a glória dEle. Aleluia! E naquele momento todos disseram: realmente, verdadeiramente, há um Deus, o Deus de Neemias, vive e reina para todo sempre. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos levantar para ir. E quando formos, todos irão reconhecer: Deus está nele, Deus está nela. Não é possível que isso esteja acontecendo. Não é possível. Realmente existe um Deus soberano. Aleluia. Deus quer se revelar através de nós. Em toda a história, Deus convida pessoas para se revelar através delas. E a intenção de Neemias desde o início foi fazer o bem ao povo. A palavra de Deus relata isso. Em nenhum momento Neemias intentava ser alguém no meio deles, fazer para que todos o reconhecessem. Os inimigos de Neemias levantaram calúnias, dizendo que ele tinha esse interesse. Mas com a autoridade de Deus e com a sensibilidade de Deus, Neemias os repreendeu e disse: vocês estão mentindo. Eu conheço a voz de Deus. Aleluia. Todos reconheceram que Deus quem fez aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E no capítulo 8, nós vemos, então, eu estou pulando para não estender muito, mas no capítulo 8 nós vemos, então, uma das cenas mais lindas do livro de Neemias. Porque é lindo ver o agir de Deus, é lindo ver Deus chamar alguém, Deus confiar algo a alguém, Deus dar tudo que esse alguém precisa para fazer. Mas no capítulo 8, a palavra do Senhor vai dizer que Esdras, ele faz a leitura da lei para o povo. Agora chegou o momento do povo ouvir a palavra.
Porque por mais que façamos algo no sentido social para alguém, não é só disso que ela precisa. Por mais que a gente entregue uma cesta básica a alguém, por mais que a gente oferte na vida de alguém, por mais que a gente agasalhe alguém, por mais que a gente entregue calçado a alguém, mas o mais importante é a palavra. Porque a palavra, quando ela é manifestada, ela liberta, ela transforma, ela salva. Aleluia! E naquele momento Esdras começa a ler diante do povo, o povo se coloca de pé, em reverência, em respeito. Mas quando Esdras começa a ler, o povo começa a se quebrantar, e a chorar, e a se lamentar. O povo começa a perceber que tudo que eles precisavam não era dos muros reerguidos. Tudo que eles precisavam não eram as suas casas de volta, ou talvez os seus empregos. Mas o que eles mais precisavam era se reconciliarem com Deus. O que mais aquele povo precisava era entender que Deus ainda os amava. Aleluia! Quantas pessoas nesse exato momento têm em seu coração que Deus não os ama mais, que Deus não olha mais para ele, que Deus o abandonou. Mas o Senhor nos convida, além de fazermos algo, a levarmos a sua palavra. A sua palavra. A sua palavra. A sua palavra. É aqui onde nós nos encontramos com Deus. Aqui é o nosso Peniel, é a palavra. Aleluia. Aleluia. E aquele povo chorando, se lamentando, Neemias vai dizer a eles no versículo 10 do capítulo 8: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vocês viram o que Deus fez na cidade de vocês? Agora Deus quer fazer na vida de vocês. Aleluia. Deus não quer mudar o que está ao meu redor, a minha circunstância. Deus quer mudar o meu coração. Aleluia. Deus não está interessado em mudar a tua circunstância. Deus está interessado em mudar o teu coração, a transformar-te. Isso só será possível se nos encontrarmos com a sua palavra. Com a sua palavra. Aleluia. E no capítulo 9, Neemias registra que o povo se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que o Senhor operou através de Neemias, tudo que aconteceu durante aquele tempo na reconstrução, foi para alcançar o coração do povo. Foi para mostrar-se ao povo. Foi para se revelar ao povo, para que o povo temesse diante de Deus. A mesma coisa acontece com Moisés. O povo chega para Moisés e diz: eu também quero falar com Deus, eu também quero ver Deus. Então Moisés vai a Deus, e Deus pede: Moisés, manda o povo se santificar, manda o povo se consagrar, que eu vou me mostrar a ele. E quando o povo vai à presença de Deus, eles não suportam, eles temem, eles dizem: Moisés, vai tu mesmo. Aleluia.
E Deus fala a Moisés: sabe por que eu fiz isso, Moisés? Para que houvesse temor no coração do meu povo. Aleluia! As circunstâncias que estão à nossa volta, que estão acerca de nós, é para que haja temor a Deus. Aleluia! E em arrependimento, o povo se volta para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite nós possamos entender o que Deus está falando conosco. Nós possamos nos sensibilizar para ouvirmos a Deus. A sua palavra vai dizer, no livro de Provérbios, que o Senhor, Ele revela os seus segredos aos seus. Quais os segredos que Deus tem compartilhado contigo? Aleluia! Deus tem segredos para nós. Aleluia! E Deus tem urgência. É uma causa de urgência nós levarmos a palavra do Senhor. Em um certo dia, nós estávamos na comunidade rural chamada Cachos, e estávamos em oração. E naquela oração, de repente, eu comecei a orar para que Deus, Ele repreendesse o sentimento de suicídio. E eu comecei a orar nesse sentido, comecei a orar. E quando a gente terminou a oração, um jovem que estava sendo discipulado, sendo evangelizado, ele liga para o Adriel, chorando. E ele disse que estava decidido, ele estava com a corda pendurada, e ele estava decidido a se matar naquele dia. Mas naquele instante, naquela noite, ele disse que sentiu a presença de Deus tão forte que ele não teve coragem. Aleluia! Hoje esse jovem é obreiro da casa do Senhor. Talvez em oração o Senhor te compartilhe coisas, te compartilhe sentimentos, que através da tua oração os céus vão se mover. Aleluia! Esteja tapando as brechas, esteja sensível. Ore, mas não somente isso, levante-se. Levante-se. Talvez a tua casa seja o teu campo missionário. Talvez na tua casa tenha alguém que ainda não se encontrou com esse Deus. Na tua família, no teu ambiente de trabalho. Aleluia. Aleluia. O Senhor nos convida a sermos agentes de transformações onde nós estamos. Onde você está, é aí onde Deus vai te usar. E o melhor, Ele nos dá tudo o que precisamos para fazermos. E melhor ainda, para todos aqueles que o Senhor chamou, que o Senhor convocou, Ele disse: eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Que o Senhor abençoe essa igreja, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor permaneça nos envolvendo na sua obra, que nós possamos perceber as oportunidades que o Senhor tem nos dado e abraçá-lo, e abraçá-las, porque certamente o Senhor fará grandes coisas. O Senhor fará grandes coisas através de nós. Amém? Eu sou grata a Deus por essa oportunidade.
Eu sou grata a Deus pelo privilégio de compartilhar a sua palavra, de compartilhar aquilo que Ele tem colocado no meu coração. Porque a minha oração durante a pandemia foi: Senhor, e agora? O que nós vamos fazer trancados dentro de casa? E agora? Aí o Senhor me convidou a orar. Vamos começar. Aleluia. E o Senhor nos compartilhou uma estratégia tão linda da nossa família. E a gente tem visto pessoas sendo preparadas por Deus para pregar, pessoas sendo preparadas por Deus para estar em oração, para interceder. Aleluia. As portas da igreja ficaram fechadas, mas a igreja estava aí. E agora o Senhor nos deu de novo a oportunidade de nos reunirmos. Será que permaneceremos como antes? Será que nada mudou em nós? Será que aquele sentimento de saudade de estarmos juntos passou? Quantos de nós não declaramos: se eu tiver outra oportunidade, se eu pudesse de novo? E o Senhor está dizendo: você tem de novo a oportunidade. De novo eu estou te chamando. De novo eu estou te enviando. De novo eu estou reafirmando que eu te quero para mim. Que não basta só estarmos aqui nesse momento. É tão bom. Mas o Senhor nos convida a vivermos para Ele lá fora. Lá fora. Lá fora. É lá onde Deus nos convida a vivermos para Ele. Aleluia. E que esse convite de Deus, nessa noite, seja aceito. Porque também a palavra do Senhor vai registrar que Moisés foi capaz de rejeitar ser chamado filho da filha de Faraó, a sofrer com o seu povo. Será que nós também somos capazes de rejeitarmos aquilo que só nos beneficia, que só alimenta o nosso próprio ego, para obedecermos ao Senhor? Será que somos capazes de deixarmos para trás os nossos desejos mais frenéticos para dizermos, como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim? No nosso sertão há mais de 6.000 comunidades que nunca ouviram falar do Evangelho. Aleluia. Nunca participaram de um culto. Não sabem quem é Jesus. Alguns amigos que estiveram no Piauí, bem aqui, chegaram em uma comunidade para evangelizar, falando de Jesus. E os moradores responderam a pergunta deles: você conhece Jesus? E o morador disse: quem é Jesus? Ele mora aqui perto. Eu nunca ouvi falar desse Jesus. Aleluia. Alguns de nós somos crentes desde o berço. Mas para quantas pessoas nós já falamos desse Jesus? E nós declaramos nessa noite em louvor, nós declaramos nessa noite em oração, mas ele precisa ser declarado em palavras a outros, aos perdidos.
Aleluia. 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 Que o Senhor nos ajude a obedecê-lo. Que o Senhor nos ajude a ouvi-lo. Não existe nada melhor do que nós vivemos no centro da vontade de Deus. Os nossos planos são bons? São. Os nossos sonhos são bons? São. Os nossos desejos, às vezes, são bons? São. Mas Isaías vai dizer que os planos de Deus são mais altos. Os caminhos de Deus são mais altos. A vontade de Deus é mais alta. Ai, declama-las. E um dia Deus me falou isso. Eu tinha tantos planos. Eu sonhava em ser uma juíza. Eu sempre amei a justiça. Eu sempre me indignei com a injustiça. Eu sempre vi que eu precisava fazer algo por aquele menos favorecido, por aquele que nunca teve voz. Mas o Senhor me mostrou a verdadeira justiça. A justiça que não falha, a justiça que nunca erra, a justiça que permanece para sempre, porque a palavra do Senhor não passa, tudo vai passar, a tua casa vai passar, a tua juventude vai passar, os teus filhos, o teu emprego, tudo vai passar, mas a vontade de Deus, a palavra do Senhor não passa, não passa, não passa, ela permanece para sempre. Aleluia, que nós abracemos essa palavra, assim como um dia Deus me mostrou, Franciele, sinto muito, o seu projeto de vida é muito bom, o seu sonho é muito bom, mas eu tenho o melhor. E nunca em toda a minha vida eu vivi experiências tão gloriosas com Deus, desde o dia em que eu disse sim para a sua vontade. Muitos disseram, como pode vocês com 22 dias de casado irem morar numa base missionária? Você deixar o seu emprego, deixar a sua estabilidade. Mas eu entendi que o Deus soberano, Criador, que conhece o ontem, o hoje e o amanhã, estava me chamando. Aleluia. E o Senhor tem nos feito viver tantas experiências maravilhosas. Não existe alegria maior do que você ver o que Deus pode fazer. A salvação, a libertação, a transformação. Nós chegamos em uma comunidade sem nenhum crente. Nós fazíamos cultos em frente à nossa casa todos os dias. Aleluia. E o Senhor começou a pelejar por nós. O Senhor começou a salvar. O Senhor começou a libertar. E hoje nós temos ali nos Castros uma congregação de mais de 40 pessoas. Outros trabalhos se levantaram a partir daquela congregação. E hoje nós não podemos contabilizar quantas pessoas foram alcançadas através daquelas que começaram conosco. Sabe por quê? Porque a semente, ela dá muitos frutos. Porque a semente, ela é boa. Ela é frutífera. Ela dá incontáveis frutos.
O que Deus quer fazer na nossa vida é exatamente isso. É o que Jesus declara aos discípulos no capítulo 15 de João. Eu já tenho limpo vocês com a minha palavra. Vocês já foram enxertados em mim. Eu sou a videira verdadeira. Agora vocês darão frutos. Frutos. O Senhor está nos convidando nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, a darmos frutos. Frutos de arrependimento. Frutos que permanecerão. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor nos faça frutíferos. Que o Senhor venha nos regar nessa noite, venha nos adubar nessa noite, para que estejamos saudáveis e tenhamos, naquele grande dia, uma grande colheita. Aleluia. Que naquele dia, no dia do Senhor, nós tenhamos uma grande colheita. Que nós possamos olhar para trás e dizermos: valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena renunciar. Valeu a pena prosseguir. Valeu a pena, valeu a pena. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é a convicção que eu tenho no meu coração. É que está valendo a pena. Que obedecer a Deus sempre valerá a pena. Que ouvi-lo sempre valerá a pena. Que segui-lo sempre valerá a pena. Que ser perseguido por amor a Ele valerá a pena. Que se eu for convidado a morrer por Ele, valerá a pena. Valerá a pena. Valerá a pena. Louvado seja o nome do Senhor. E eu sou grata a Deus pela oportunidade. E que Deus nos abençoe. E que essa palavra, ela venha nos trazer uma reflexão todos os dias da nossa vida. Todos os dias o Senhor, Ele venha a nós, assim como Ele ia ao jardim no fim da tarde, conversar com Adão e Eva. Que nós também tenhamos essa prática de encontro com Deus, de ouvi-lo e de obedecer.